O Internacional empata com o Palmeiras do Beira-Rio e mesmo com a estreia de Arangues e de Ener Valencia como titulares na Casa Colorada, chega à terceira partida sem marcar gols. Agora são 17 pontos de diferença no Brasileirão para o líder Botafogo. Enquanto isso, Mano Menezes declara guerra contra a crítica especializada, chama campanhas, por que não, né, a outros treinadores de canalice e houve grandes vaias desde a arquibancada do Estádio Colorado. Vamos falar sobre tudo isso? Então fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Mais ou menos, né? Mais ou menos, porque mais uma vez o Internacional marca passo em casa no Campeonato Brasileiro, empata contra o Palmeiras e agora vê cada vez mais a distância para o líder Botafogo aumentar no Campeonato Nacional. Agora são 17 pontos, como eu falei no início da temporada aqui, né? No início do conteúdo, e a gente tem algumas coisas para entender para onde vai, né, o futuro do Internacional. Fica comigo até o final do vídeo, vamos conversar sobre também os destaques desse jogo lá no Estádio Beira-Rio neste domingo e também vamos falar um pouquinho sobre os últimos jogos do Mano Menezes e algumas coisinhas que ele tem mencionado lá na coletiva. Deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa a notificação e vamos junto, porque sempre tem muita coisa para tratar aqui do Colorado. Ó, começa assim, eu vou dizer eu vou falar como eu enxergo o que aconteceu ontem lá, tá? No primeiro tempo, em termos de individualidade, Arangues, baita bola, Ener Valencia, joga bem, baita bola. Alan Patrick, em triangulações com o Arangues, pode vir a dar bom. Rômulo, bem. O lateral direito, Bustos, bem. John, excelente, garantiu o resultado, né? O 0-0, muitas vezes no mano a mano, né? Fez defesas importantíssimas. Agora, individualmente, o Inter tá muito bem e dá uma perspectiva, né? Só que agora precisa do coletivo. Precisa que o Mano Menezes faça o time jogar. E aí, a partir talvez dessas qualidades que eu acabei de falar, o Arangues, o próprio Bruno Henrique, que já trabalhou, agora já fazendo a parte física para então ser liberado, né, para poder jogar novamente depois de ficar mais de 40 dias parado. Pode ser também um acréscimo, uma qualidade para o Mano Menezes. Então, assim, individualmente, há perspectiva. Coletivamente, ainda não. E eu digo ainda por quê? Porque é óbvio que esse time, o Arangues entrando, o Ener Valencia entrando, o próprio Bruno Henrique depois entrando, vai precisar de entrosamento. Ainda que faltam 15 dias, basicamente, para o jogo contra o River Plate. Então, nesses 15 dias, dá para trabalhar alguma coisa e ter uma espécie, talvez um mínimo de perspectiva, que o Inter não apresentou em toda a temporada. Me parece meio inadmissível o Inter ficar 3 jogos sem marcar gols. E, coincidentemente, contra times que são, não digo só postulantes, mas são um pouco maiores do que Coritiba, Vasco, América Mineiro. O Mano falou que as vaias, por exemplo, que vem da arquibancada, e ele ouviu vaias na hora do telão, na escalação, e ele ouviu vaias também no final do jogo, inclusive com torcedores mandando ele longe, né? Dizendo em grande som, né? Vai comer sagu. Tá? Ele diz que ele não tem ingerência quanto a isso. E ele disse, inclusive, que o próprio Palmeiras estava ouvindo vaias. O próprio Fluminense ouviu vaias do Rio de Janeiro. Claro, porque vem de alguns resultados negativos, como o dele. Ele disse o seguinte, que nos últimos 11 jogos o Inter perdeu só um para o Fluminense, no Maracanã, ok? Só que daí eu fiz um levantamento, tá? O Inter empata com o Palmeiras, com o Cruzeiro, com o Nacional do Uruguai, lá em Montevidéu, e aí até um bom resultado, se tu for avaliar que é um empate fora de casa, e o Santos, que tomou 4 do São Paulo agora nesse final de semana. E aí ele perde para o Fluminense e ganha do Independente Medellín, aquela vitória dentro do Beira-Rio, que eu acho que talvez possa ser a melhor performance do Inter nesses 11 jogos que ele está falando. Daí ele ganha do América Mineiro, o jogo do 3-1.
que é a eliminação na Copa do Brasil, ele ganha do América Mineiro aí pelo Campeonato Brasileiro, ele ganha do Coritiba, do Vasco, do Bahia e do Metropolitanos. Gente, com esses times ele tinha a obrigação de ganhar, pelo tamanho do Inter, pelo que o Inter representa no Campeonato Brasileiro. Então me parece que ele está um pouco fora da realidade nesse sentido, porque quando vem grandezas equivalentes, o Inter não consegue pegar e avançar. O Inter está 3 jogos sem fazer gols, e coincidentemente contra Cruzeiro ele não faz gol, contra o Fluminense ele não faz gol e ainda perde, e contra o Palmeiras ele não faz gol. Então há um problema no time. Né? Eu tenho o Jorge, por exemplo, que é um cara que está sempre comigo aqui, tá? com a gente conversando, vai dizer, mas quando perde tu fala, não, é que não é uma questão de análise de momento. Se ele chega e está dizendo que 11 jogos perderam só um, existe uma análise em cima dos adversários que ele ganhou. E o Mano, há tempos, não faz um bom futebol. O Mano, há tempos, ele não joga aquilo que o Inter pode jogar. Quando uma temporada promissora a partir de 2022, vice-campeonato brasileiro, ganhando de todos os times, pelo menos uma vez. Só o Corinthians ele empatou 2 jogos, o resto o Inter ganhou todos o time do campeonato. Hoje o Inter está a 17 pontos do líder Botafogo, a 3 do G4, mas com 6 times na frente. O Inter hoje é o 11º, caiu uma posição com 22 pontos no Campeonato Brasileiro. Então, eu entendo que o Mano tenta criar uma cortina de fumaça quando ele fala para o Gustavo Berton, no último jogo no Beira-Rio, perguntando se o Berton não teve personalidade para dizer que ele errou quando o Jean Dias entrou no jogo. Ontem, para o Lucas Colar, ele diz que é canalice quando os repórteres fazem campanha para outro treinador. E acredito que ele está falando do Kudê. Ninguém precisa pegar e tentar achar entre linhas, né? Ele estava falando do Kudê. Tá? O Kudê que foi demitido do Atlético Mineiro, e quando ele foi demitido, o Internacional acho que tem 3 jogos depois que ele foi demitido. O Inter joga menos há muito tempo, muito antes do Kudê estar livre do mercado. Então, o Mano tenta criar uma cortina de fumaça em cima disso, justamente para pegar e apagar as más atuações, o Internacional não ter nada que preste no ano e um trabalho pífio como o dele. Se ele cair, por exemplo, na Libertadores agora no mata-mata, e não está proibido nem só de passar, mas de cair, o ano do Internacional acaba no dia 8 de agosto. 8 de agosto, para um time do tamanho do Inter, eu acho que é pouco. Eu acho que é muito pouco. Se a gente pegar e olhar também agora numa questão de que o Arangues saiu com uma dor no quadril por causa de uma pancada, é outro que a gente vai ter que pegar e observar agora para continuidade da temporada, continuidade principalmente da semana que vem contra o Bragantino. O Inter tem uma semana para trabalhar, né? Hoje, por exemplo, apresenta o Rocher, mas o Rocher não entra no lugar do John automaticamente. O John salvando o Internacional. Se o futebol é momento, o John tem que ser respeitado. O respeito ao momento do John ele tem que acontecer. Hoje o John é titular incontestável. Hoje o John ele só perdeu um jogo em 13 que ele fez, 14 que ele fez. Ontem foi o 14º. Então não pode simplesmente chegar o Rocher e tirar o cara, né? Só porque é um jogo contra o River Plate. Outra, não teremos Vitão, que tomou o 3º cartão amarelo. Não teremos o próprio Mano Menezes, que também tomou o cartão amarelo, numa arbitragem horrenda dentro do Beira-Rio. Então, existem problemas a serem analisados e corrigidos muito antes da falta de personalidade de um repórter ou então, entre aspas, canalice. Porque se é o caso, o Mano já deu letra no Fernando Diniz, o Mano já deu letra no Abel Ferreira, já deu letra em outros profissionais da sua classe treinador, e isso não é canalice? E uma última que eu quero pegar só e trazer para vocês. Tentem fazer o inverso. Hoje é óbvio que ele está tentando fazer uma cortina de fumaça em cima de um trabalho que é horrendo. Desde o Grenal, o Internacional tem, quando ele perdeu 5 vezes e empatou uma, tá? O Internacional realmente tem 11 jogos e tem apenas uma derrota, mas são contra times menores e jogando menos, inclusive com uma desclassificação para o América Mineiro. O América Mineiro fez do sábado um jogo contra o Corinthians e tem mais coletivo do que o Internacional muitas vezes. O gol que o América Mineiro faz no Corinthians é mais de jogada construída coletiva do que o Internacional apresentou na temporada inteira. Então,
essa cortina de fumaça que o Mano Menezes está fazendo é justamente para pegar e derrubar isso aí. Porque é óbvio que a claque aplaude quando ele vai contra alguém, ou contra o jornalista, ou contra qualquer pessoa que seja. Isso é clássico de gestão de crise, né? Ir contra alguém e transformar esse alguém num inimigo. Em vez da claque aplaudir, e em vez de a claque pegar e ir contra repórter ou treinador ou seja lá o que for, analise o time do Mano Menezes e o trabalho do Mano Menezes. A partir daí, você vai ver qual é realmente a intenção do técnico ao responder desse jeito na coletiva. Se tu chegou até aqui, te agradeço demais, ó. Deixa teu like, te inscreve no canal, ativa a notificação e vamos junto, porque sempre tem muita coisa para falar do Internacional por aqui. Tamo junto, forte abraço. Tchau.